Bom, hoje o Senhor colocou no meu coração o desejo de falar sobre um tema que, para mim, ele é um tema extremamente verdadeiro. E eu aprendi isso há tanto tempo atrás, e eu sei que talvez você que me veja vai dizer assim: eu aprendi há mais tempo que você, e louvado seja Deus por isso. Que eu quero falar hoje sobre conhecer e andar com Jesus. E aí eu coloquei como tema deste encontro de hoje, dessa minha fala: conhecer e andar com Jesus é a melhor porção da vida aos homens. Aquilo que Deus destinou, aquilo que Deus deu, aquilo que Deus entregou aos homens. E o texto que eu escolhi para ler, para apoiar essa minha ideia, apoiar esse meu pensamento hoje, ele está no livro de Eclesiastes, mais comumente dito, escrito por Salomão, e o texto é no capítulo 3 de Eclesiastes, no verso 11, quando o escritor de Eclesiastes, ele falando a respeito de Deus, e nesse capítulo é aquele capítulo que você, se você for por 1 e nós não vamos ler, ele começa dizendo que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, na vida. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. E num determinado momento, depois que ele fala tudo isso, ele nos traz essa informação. E o escritor de Eclesiastes diz assim que ele, falando de Deus, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, da maneira dele, do jeito dele, da forma dele. E aí ele fala que, além disso, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, muito embora Deus tenha feito tudo ao seu tempo apropriado, colocado no coração da gente esse desejo, esse anseio por algo eterno, por voltar, se encontrar com Deus, ter aquela relação que Deus sabia que o homem um dia perderia por conta dele, por desobediência dele, aquela separação de Deus, mas Deus ele providenciou um reencontro. Mas mesmo assim, ele fala assim que o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse é o texto. E aí eu fiquei pensando, e quando eu usar a palavra felicidade aqui, entenda como algo relativo ao que eu disse no início, ao nosso tema. A melhor porção que Deus tem a nos dar. A melhor porção que Deus tem a entregar a mim, que é andar com Jesus e viver com Jesus. Mas o homem não sabe disso. Agora, o ser humano sempre desejou ser feliz. O ser humano sempre optou pela felicidade. Eu não consigo imaginar alguém não optando pela felicidade, ao menos que este alguém ele seja alguém que viva fora de um padrão de normalidade. Ninguém reivindica para si problemas, ninguém reivindica para si frustrações, ninguém busca para si tristezas, ninguém busca para si angústias, ninguém. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, ela sempre vai optar por uma escolha, ela vai desejar ser feliz. Todos os seres humanos desejam alcançar a felicidade. E talvez alguém possa dizer assim para mim ou para você, quando você vai defender essa tese, alguém vai dizer o seguinte: poxa, mas essa fala tua, este pensamento teu, essa tese, ela é muito relativa, porque felicidade é relativa. O que é felicidade para você pode não ser felicidade para mim. O que poderia produzir esse sentimento da melhor porção, porque aí você se sente com Deus ao seu lado, você pode falar: poxa, mas eu não queria e não gostaria de ter isso que você tem. Talvez para alguns a felicidade é morar num certo estado ou num certo país, e o outro diria: não, para mim isso seria uma loucura, eu não gostaria de habitar este lugar. Então a felicidade ela é relativa.
Exemplos que a gente poderia dar de roupas: você escolhe um tipo de roupa, aquela roupa te faz feliz porque você se sente bem. Outro diria não, jamais entraria num lugar vestido dessa maneira. Então a felicidade, alguém dirá que ela é relativa, mas quando a gente pensa em felicidade, quando a gente fala em felicidade como algo além dessa dimensão, como algo que saia dessa dimensão, e não mais pensando no imaterial, no material, melhor dizendo, não mais pensando nas coisas da matéria, nas coisas deste mundo, mas transportando isso para uma dimensão imaterial, aí eu concordo com todos que defendem essa tese de andar com Jesus e viver com Jesus e conhecer Jesus é a melhor porção da vida. Aí eu concordo realmente, aí eu não tenho mais como entrar em acordo com aqueles que dizem que a felicidade ela é relativa aqui, nessa dimensão, mas saindo dessa dimensão do material, indo para o espiritual, indo para as coisas imateriais, aquilo que não tem força aqui, força é fora, não tem como a gente afirmar e não concordar, não tem como a gente não afirmar e não concordar que realmente Deus ele é irrelativo, não existe. Não existe relatividade em Deus, não existe. A relatividade ela deixa de existir. Sabe por que eu digo isso? Porque o homem, o ser humano, ele jamais vai encontrar alegria plena, satisfação plena, se ele realmente se afastar de Deus. O texto de Eclesiastes aqui, ele me mostra uma verdade de que eu só encontro descanso em Deus. Eu não sei você, mas às vezes eu me pego pensando, olhando para dentro de mim, fazendo algumas meditações, eu não sei se a palavra seria isso, mas eu fico introspecto, eu começo a pensar, eu começo a sentir algumas coisas, e aí eu sinto algo que eu não saberia nem explicar, mas é um desejo de Deus, é um desejo de estar com Deus, e aí eu me lembro desse texto, que é esse desejo, né, daquilo que é eterno. É isso que o escritor, ele diz. Então o homem, ele jamais vai ser feliz, ele jamais vai encontrar a alegria, ele jamais vai encontrar a plenitude fora de Deus, porque nós somos criados por Deus. O homem era e é uma criação perfeita. O homem, ele foi colocado, ele foi plantado, você conhece a história, para alguns isso não existe, mas nós como cristãos, nós cremos na Escritura, na Bíblia Sagrada. O homem foi colocado no paraíso, ali o homem tinha de tudo, do bom e de melhor, e o melhor do paraíso ainda, que eu penso e trago como verdade para mim, era a relação aberta que ele tinha com Deus. Deus conversava com o homem todos os dias ele era visitado, o homem era visitado por Deus. Então, fora disso, depois que o homem peca, o homem entrou numa descendência. Ele entrou numa estrada que só foi afundando, e o homem vai se separando de Deus. Então o homem ele só pode ser feliz, de acordo com esse texto de Eclesiastes, quando esse homem ele encontra com aquele que é eterno. Ele encontra com aquele que pode saciar a vida dele. E olha, gente, de verdade, eu não estou pensando em religião quando eu falo isso. Eu não estou pensando em religião, porque cada um vai ter a sua escolha, e aí também a gente entra na relatividade novamente, porque alguns irão dizer, não, mas eu estou nessa religião e eu me sinto feliz, eu me sinto pleno nessa religião, ou completo, se bem que para mim, plenitude, você ser completo, para mim é só ensaio na vida, eu só conseguiria atingir esse objetivo com Deus dentro de mim e na eternidade. É lógico que com Deus aqui eu me sinto realizado, eu olho para as coisas e eu vejo a bênção de Deus, eu vejo a mão de Deus, mas eu não estou falando de religião, porque alguém vai defender a sua religião, mas eu falo de um encontro genuíno com o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus de misericórdia. E foi exatamente a descoberta que nos coloca neste caminho de vida, nesse caminho de alegria, porque nós andamos com Jesus depois que nós conhecemos, e a gente descobre que andar com Ele é a melhor coisa que existe para o ser humano. Eu
Eu estava comentando com a pastora Lu que no sábado à noite, os meninos, os nossos jovens, o Patrick que foi o pregador, e eu até falei, poxa, eu vou citar o texto que o Patrick falou na mensagem. Eu vi ontem à noite, na segunda-feira à noite, o culto dos jovens, e eu já tinha essa mensagem, já tinha estudado isso, e coincidentemente também no começo do ano, quando ele falou de Filipenses, teve uma grande conexão com uma mensagem que eu preguei numa terça-feira aqui também. E o Patrick falou sobre a mulher samaritana. Então, quando eu falo deste encontro, dessa plenitude em Deus, eu falo exatamente sobre isto. Quando Jesus ele encontrou com a mulher samaritana e ele recebeu essa vida abundante dessa mulher. E aí, a vida abundante para ela, no caso, ela recebeu da água que mata a sede. E o texto de João 10:10, fala dessa vida que a mulher recebeu. Fala dessa vida que essa mulher encontrou. João, no capítulo 10, ele fala do ladrão, Jesus fala do ladrão, mas Jesus ele fala assim que o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e essa tradução que eu estou usando hoje fala de vida plena. Tenham vida plenamente, abundantemente. Eu só consigo isso por meio de Jesus. O grande problema, que é muito comum mesmo, nós projetarmos a felicidade, esse encontro, esse prazer de ser satisfeito nas coisas. Aí você fala assim, se eu tiver aquilo eu vou ser feliz, se eu tiver aquilo eu vou ser alegre, eu vou ter um reconhecimento interno em mim mesmo, e aí você não consegue, você adquire aquilo e você percebe que aquilo é fútil. Tem pessoas também que projetam essa alegria e essa felicidade em outras pessoas. Se eu for amigo daquela pessoa, se eu conviver com aquela pessoa, agora... E aí frustra também, porque somente Deus, como diz esse texto de João, tem como nos oferecer algo que seja de fato a melhor porção da nossa vida. E aí alguém pode perguntar, pastor, mas será que Deus ele tem essa porção? Será que Deus ele tem esse poder? Lógico que tem, Deus tem esse poder. Eu vou responder para você positivamente, será que Deus ele consegue realmente olhar para todo o planeta, para todas as pessoas, e ele conhecer a oração individual de cada ser humano do planeta Terra, cada sentimento de cada ser humano, e ele tem poder de conceber essa melhor porção para essa pessoa, para que ela se torne feliz, plena? Eu respondo positivamente, sim, este é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita simplesmente um local como se aquele local fosse o único local que Ele está. Não, Deus ele não está preso. Deus não está preso nem ao nosso tempo. Agora, isto só acontece quando eu conheço Jesus de verdade. Quando eu conheço o Senhor Jesus de verdade. E quando eu caminho com Jesus. Aí essa alegria, ela pode realmente se tornar uma realidade efetiva e verdadeira na minha vida. Eu me lembro de uma vez que eu li um periódico do pastor Marcos, lá da igreja Lagoinha, o pai dos meninos, da Ana Paula, do André, e eu me lembro que ele escrevendo, falando sobre essa questão de encontrar-se com Jesus, ele usou como tema os reis magos que foram até Jesus no nascimento de Jesus. Eles gastaram toda a energia deles, eles passaram dias porque eles queriam ir até Jesus. E você sabe a história, não vou me prolongar nela, mas acontece que quando Herodes fica sabendo, Herodes pediu para que eles informassem Herodes aonde estava o menino que Herodes queria adorá-lo também, era uma mentira. E eles foram avisados pelo Espírito Santo, e a Bíblia fala assim que eles tomaram outro caminho. Eles rumaram outro caminho. E o pastor Marcos dizia assim, que quando eu encontro Jesus, eu mudo de caminho. Eu rumo para outro caminho. Não tem como eu encontrar Jesus e permanecer estático, ou permanecer no mesmo caminhar. Porque esse mesmo caminhar, o caminhar anterior é o que causa frustração. O caminhar antigo é o que nos traz tristeza, ou não nos deixa ser alegres. Agora, quando eu encontro Jesus,
e conheço Jesus e caminho com Jesus, realmente eu encontro com o melhor e a melhor coisa que Deus tem a nos oferecer. Encontrar Jesus, conhecer Jesus, andar com Jesus é o melhor que o homem tem como porção de Deus dado a ele. E eu vejo isso em primeiro lugar, na primeira lição, porque quando eu olho para a nossa vida, eu percebo que nós somos cuidados por Deus o tempo todo, em cada etapa da nossa vida. Isso é o melhor, a gente ter Deus cuidando da gente. O Salmo, por exemplo, o Salmo 125, no verso 1, que você conhece muito bem, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Nessa tradução fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O salmista está fazendo uma afirmação: você confia no Senhor? O Senhor é o Deus dentro de você, da tua vida, é Ele que rege a tua vida, é Ele que cuida da tua história. Então você não pode se abalar, mas não pode no sentido de negativo, não, você não vai se abalar, não, você não se abala. Não pode no sentido de dizer assim, não vai se abalar. Você vai, enfrentar as coisas, enfrentar os problemas e você vai realmente vencê-los. Mas permanece de pé para sempre. É isso que o salmista afirma. E eu estava pensando nessa dinâmica de andar com Jesus, conhecer Jesus. Nós andamos com alguém quando alguém agrega alguma coisa para a gente. Mesmo quando o que alguém agrega para a gente não são coisas boas. Deixa eu te explicar. As mães, os papais de plantão, quantas vezes você teve que corrigir o seu filho e falar, não ande com aquele menino, não ande com aquela menina. E só que a menina, o filho, a filha, eles não conseguem entender que o pai está enxergando algo que eles não estão enxergando, mas ele está andando porque ele acha que ele está sendo agregado de alguma coisa, na cabeça dele ele está recebendo alguma coisa. Pensando nesse exemplo, eu ando com as pessoas que agregam alguma coisa. Eu ando com Deus, eu caminho com Deus porque eu sei que Deus vai agregar muitas coisas a mim. Agora, outra coisa também, nós andamos com alguém quando nós confiamos neste alguém. Não existe como a gente andar com alguém que nós não confiamos. E outra coisa também, a gente anda com alguém que a gente conhece. Se você não conhece, você não vai andar. Não tem como você caminhar com alguém que você não conhece. E aqueles que conhecem Jesus, e aqueles que passam a caminhar com Jesus, eles descobrem sim, que Jesus, Ele realmente tem toda a condição de oferecer para nós o melhor da vida, o melhor da vida. Eu me lembro daquela passagem do Evangelho de João, eu não anotei, mas eu estou me lembrando agora daquela passagem que Jesus fala assim, né? João diz que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se colocou em pé, lá em João 7, no verso 37, e Jesus se coloca em pé, olha para as pessoas e fala assim, quem tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ou seja, Jesus está falando desse rio de vida, desse rio de alegria, desse rio de paz, desse rio de amor, desse rio de perseverança, desse rio de luta. Esse rio que habita a nossa alma é o melhor que Deus tem a oferecer para o ser humano. O melhor que Deus tem a nos oferecer não é um carro, não é uma casa, não é um imóvel, não é um lugar que você vai morar, não é um espaço geográfico. O melhor que Ele tem a oferecer é a presença dEle. É descobrir que, a gente precisa descobrir que nós temos Ele. Por isso que a minha fala aqui hoje, a minha proposta é encontrar Jesus, conhecer Jesus, andar com Jesus, e você vai descobrir que você tem a melhor porção para toda a vida. Quando nós encontramos com Jesus, nós descobrimos que Ele tem poder para cuidar da gente em todos os momentos. Por isso que eu te falei, a primeira coisa é que Ele cuida da gente em todos os momentos. Ele tem poder para nos socorrer das nossas incertezas, das nossas dúvidas, e Ele tem poder de nos socorrer quando a gente acha que o medo vai tomar conta da gente, o medo vai nos abraçar, e às vezes é assim que nós nos sentimos, mas eu tenho certeza que na caminhada com Jesus, como diz o escritor João, na sua epístola, uma delas, ele fala assim, que o verdadeiro amor lança fora o medo, e quando eu me permito ser
direcionado, amado por Deus, eu perco o medo. Eu perco o medo de não ser salvo, eu perco o medo da morte eterna. Não, eu perco todo esse medo, eu perco todo o medo de não vencer essa situação, não vencer as minhas dúvidas, não vencer os meus obstáculos, porque eu tenho Deus ao meu lado, eu tenho Jesus dando para mim e entregando a minha melhor porção da vida, que é a caminhada dele junto comigo e eu junto com ele. Na caminhada com Jesus, nós descobrimos que Ele nos faz fortes, nos faz fortes, e a força não está em mim, a força está nele, Ele que nos fortalece. Não significa, eu não estou pregando aqui hoje, ausência de lutas, ausência de choros, ausência de dores, ausência de angústias, ausência de choros. Não significa isto, até porque quando Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, o apóstolo Paulo, naquela conversa que ele tem com Deus, em sua oração, e Paulo escrevendo à igreja de Corinto, Paulo ele faz um relato, Paulo traz uma informação, Paulo diz assim que ele orou, insistiu com Deus 3 vezes para que Deus tirasse dele um espinho na carne, e num determinado momento da oração de Paulo, ele diz o seguinte, Paulo diz que ele respondeu, o Senhor respondeu a Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente para você. Olha o que está escrito no texto: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, é Deus que vai me dar o poder, é Deus que vai me ajudar. Agora, isso só acontece nessa dinâmica de encontrar-se com Jesus e de viver com Jesus e andar com Jesus. E ainda eu vejo, e aí uma segunda lição, neste encontro e nessa andança com Jesus, eu vejo que Deus ele tem a melhor porção a nos oferecer quando a gente descobre a alegria e o privilégio de gozarmos de intimidade com Deus. Eu vejo isso como uma porção gigantesca e a melhor porção. Deus cuida de mim como a primeira lição, que me mostra e que nos mostra e nos revela que realmente nós temos essa melhor porção. Mas em segundo lugar, eu vejo isso quando nós podemos gozar da intimidade com Deus. Tem um texto em Gênesis, no capítulo 5, 24, que fala sobre Enoque, e esse texto fala assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Na tradução da língua atualizada, diz assim que Deus o tomou para si. E aí talvez você pense assim: poxa pastor, mas eu não estou querendo morrer, eu não quero fazer essa aplicação aqui. E ele não morreu, na verdade, ele foi tomado para Deus. Eu fico lembrando também de algumas coisas, quando eu me converti ao Evangelho de Jesus, e a gente conviveu com tanta gente, com tantas pessoas que a gente nunca mais teve contato, mas eu me lembro de uma garota que dizia assim para mim, não era pastor, dizia: Cássio, eu não quero que Jesus volte. Eu não quero que Jesus volte agora. Eu dizia para ela: mas por que você não quer que Jesus volte? Porque eu quero casar primeiro, eu quero ter filhos, eu quero, se Deus me der condição de ser vovó, eu quero. Aí eu ficava pensando, na época quando eu era jovem, eu pensava: poxa, mas tem lógica, né? Só que quando eu paro para pensar nesse tipo de coisa hoje, eu penso assim que a nossa mente, o nosso coração, trabalha muito com conjecturas humanas. A gente olha muito para isso aqui. Então, na nossa cabeça, a felicidade está nisto, está nestas coisas. É lógico, gente, é lógico que por ter Jesus no teu coração, por você ter conhecido Jesus, por você caminhar com Jesus, às vezes a tua vida, você sente tanta alegria que você, na verdade, você quer ser feliz aqui, mas isso não é para sempre. Não é para sempre. Então eu não estou falando aqui que Deus ele vai te arrebatar, que Deus ele vai tomar você para si, você vai perder a tua vida. Eu não estou dizendo isso. Agora, pensando no caso de Enoque, ele foi arrebatado, ele não morreu. Outro personagem que a Bíblia nos fala, que também passou pela mesma situação, que eu me lembro, foi Elias, na carruagem de fogo, que diz, o texto que ele foi para o céu, Eliseu viu ele ser arrebatado. E eu talvez
eu tenho um pensamento que talvez, eu não me lembro de outra porção da Escritura que diga alguma coisa, e talvez, como esta, né, de ser alguém arrebatado, e talvez em nenhuma outra geração Deus faça isso. Nenhuma outra geração. Aí você me pergunta, pastor, por quê? Porque é a vontade dele, ele não vai fazer. Talvez, é o meu pensamento, eu não estou dizendo que eu tenho razão. Talvez alguém possa um dia ser trasladado, arrebatado, vai viver tanto, com tanta paixão, com tanto amor, com tanta dedicação, mas talvez não seja mais o propósito de Deus. Eu caminho mais nessa linha de pensamento, talvez não aconteça isso, mas mesmo assim, eu acredito que Deus, ele deseja ser íntimo de você, que Deus deseja ter intimidade com você, que Deus deseja estar com você todo dia, todo momento, todo instante, em todo o lugar. Deus, ele quer ser íntimo, Deus, ele quer ser íntimo com você. Deus, ele deseja isso, porque ele sabe que se você permitir essa intimidade, se você se permitir que realmente de fora nosso Deus entre no nosso coração, já que a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, mas se você permitir não entristecer a Deus, não entristecer o Espírito de Deus, mas procurar viver esta vida, com certeza eu tenho certeza absoluta, sendo redundante, que você vai alcançar o seu alvo, porque tem gente que deseja isto, intimidade com Deus. Tem gente que deseja de fato isso, ser íntimo de Deus. Agora, eu só posso atingir isto, eu só posso conseguir isto, quando eu busco andar com Deus todos os dias, em cada instante. E aí, me faz lembrar da mensagem do Patrick, que eu tinha destacado esse texto de João 4, verso 23, que é um texto que você conhece, quando Jesus, ele, conversando com aquela mulher samaritana, que foi ao meio-dia tirar água do poço, na hora de mais calor, um calor escaldante, e eu já ouvi algumas explicações do porquê que ela foi lá ao meio-dia, e até o Davi e o Patrick conversava, e o Felipe na live de sábado sobre isto, mas eu já ouvi uma aplicação que ela só ia naquele horário porque as mulheres não gostavam dela, porque ela era uma mulher perante as outras mulheres, que ela não tinha tanta amizade e intimidade. A prova disto, quando ela conversa com Jesus, e nesse diálogo com Jesus, Jesus pede água para ela. Você sabe a história, como que você, sendo judeu, pede água para uma mulher samaritana? Eles não se davam, eles não combinavam, eles na verdade se odiavam, eles tinham uma rincha grande, desde o passado da separação das 12 tribos, e aí nesse diálogo, Jesus, ele fala para ela, se você soubesse quem está diante de ti, você pediria água, e você receberia água e nunca mais viria aqui para beber dessa água. Como você tem tanto poder, é mais poderoso, e aí começa aquela história toda, você sabe. E só no momento em que Jesus, ele diz o seguinte, chama o teu marido, e ela fala, eu não tenho marido, e talvez ela pensasse assim, mais um cara para vir jogar uma conversa para cima de mim. E aí quando Jesus dá o retorno para ela e fala assim, a réplica, verdade, você respondeu verdadeiramente, porque você não tem marido, porque você já teve 5, e este com que você está não é teu marido. E aí ela toma um susto, e vejo que o Senhor é profeta, e aí começa o diálogo, é onde Jesus entra aqui, e ela fala assim, poxa, mas as pessoas dizem que é em Jerusalém que deve adorar a Deus, outros dizem que é aqui, nossos pais dizem que é aqui. Aí Jesus diz assim para ela, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes que o Pai procura. E voltando a falar da mulher, a respeito do horário, das mulheres que não gostavam dela, quando ela sai dali, ela vai pregar para o único público que queria ouvi-la, ou poderia ouvi-la, que são os homens da cidade. Mas voltando para cá, eu posso em Jesus descobrir que eu posso ser íntimo com Ele. Alegria, a porção da alegria, a melhor porção da vida é ter essa intimidade com Deus.
Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Isso faz toda a diferença, você pode ter certeza disso. E o apóstolo Paulo, ele demonstra isto, e os outros homens também, mas Paulo, que é o texto que eu vou citar aqui, mostra o quanto ele era íntimo com Deus e quanto ele priorizou a vida dele com Deus. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 1, verso 21, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Ele não conseguia mais conceber a ideia de viver uma vida solitária sem Jesus. Ele não conseguia mais. Quem encontrou-se com Jesus de verdade não consegue conceber mais isso. A intimidade com esse Deus, a intimidade com Jesus, gozar dessa intimidade com Jesus, ter Jesus querendo nos tomar para Ele, não literalmente no caso de Enoque, mas Jesus querendo nos tomar a Ele, querendo que Ele desejando estar com a gente e nós desejando estar com Ele, realmente nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a melhor porção da vida. E essa melhor porção da vida, ela só se concretiza quando você conhece Jesus e quando você anda com Jesus. E aí eu entro na última lição a respeito disso. Quando eu conheço Jesus e ando com Ele, eu sou obrigado, como se fosse uma rota, uma estrada que não tem saída alternativas nem para a direita nem para a esquerda. Quando eu conheço Jesus e ando com Ele, eu entro numa rodovia, numa estrada que me leva à seguinte ideia e à seguinte verdade, que é impossível agora viver sem Jesus. É impossível viver sem Ele. O texto que eu quero ler, ele está no Evangelho de João. Depois de uma conversa de Jesus e de um discurso de Jesus que eu vou ler daqui a pouco para você, Jesus ele chega para alguns discípulos que alguns estavam saindo, abandonando, e ele chega para os 12, na intimidade dos 12, e ele fala assim: vocês também não querem ir embora? E Pedro responde, e responde de acordo com isso que eu estou ensinando aqui hoje: é impossível viver sem Jesus. Quem conheceu Jesus é impossível. Não tem como voltar atrás, não tem como, não tem possibilidade. E aí Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Qual caminho, qual pessoa, qual sociedade, qual sei lá o quê? Para onde nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. O Senhor é o único que pode saciar a minha alma, esse anseio pela eternidade. Eu só consigo ter o início de saciá-lo nessa vida humana, nessa dimensão, vivendo com o Senhor, encontrando-se com o Senhor. Foi isso que Paulo disse quando eu citei o texto de Filipenses 1:21, que eu citei só a parte A. Para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Paulo diz isso porque de um jeito ou de outro, Paulo tinha a convicção na vida, dentro dele, que viver sem Jesus não tinha vida, não existia vida, e morrer sem Jesus do mesmo modo, e tanto na vida como na morte, ele queria estar com Cristo, porque isso era incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa que existe. Tem uma canção de uma banda, agora me fugiu o nome aqui deles, acho que é o 4x1, ou do cantor do 4x1, que ele começa a descrever uma situação assim, Deus falando, né? Eu acho que é ele que canta, ou é o pastor Lucas, agora me fugiu, agora não vou saber dizer para você quem efetivamente é. Mas o fato é que na canção, a letra da canção diz o seguinte: eu estou aqui, sempre estive aqui, o seu lugar está aqui guardado, você que se esqueceu de mim, nas suas andanças, nas suas opções, nas suas escolhas, naquilo que você optou, foi você, mas aqui está aqui, eu tenho saudade de você, o teu lugar está aqui, o teu lugar está garantido, e é isso que Paulo fala, de um jeito ou de outro. Para mim só existe uma coisa, uma verdade: viver tem que ser para Cristo. Ele aprende, né, quando eu olho assim, Paulo dizendo isso, ele aprendeu como João que não dá para viver, como Pedro, não dá para viver sem Jesus.
Quem conheceu não tem mais como encontrar prazer em coisas, prazer em cidades, prazer em passeios. Tudo isso pode ser muito prazeroso, mas não substitui o prazer de ter Jesus, de conhecer Jesus, de andar com Jesus e de ter de Jesus a melhor porção. Foi essa realmente a descoberta de Pedro. E aí eu quero ler aqui o texto de João, no capítulo 6, eu quero fazer uma leitura um pouquinho mais tensa, no capítulo 6, no verso 53, quando ele começa a dizer o seguinte, aí explica o porquê que Pedro respondeu isso para Jesus. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês, os pais de vocês, em outra tradução, comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Agora olha qual é o resultado dessa pregação, olha qual é o resultado dessa revelação de verdade. E aí, da verdade, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem que pode suportá-la? Ou seja, como que eu posso suportar que este homem, esse cara aí, esse rapaz, esse homem que surgiu aqui, mesmo com tudo que Jesus fazia, mas como que eu posso suportar que Ele é o pão que desce do céu, Ele tem toda essa intimidade com Deus? Não, para mim basta, eu não reconheço Ele, eu não reconheço essa mensagem como verdadeira. E aí, sabendo, no próximo verso, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isto escandaliza vocês? Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Olha como que Jesus está sendo provocativo no sentido positivo, porque não é que Jesus era cínico, mas Jesus está dizendo: poxa, eu estou falando para discípulos, eu estou contando uma verdade, eu estou revelando coisas a vocês, que eu achei que vocês tivessem passado pelo processo de saberem que eu cuido de vocês, que tivessem passado pelo processo de saberem que eu tenho intimidade com vocês e vocês comigo, e agora pensei que vocês tivessem passado pelo processo, que vocês não vivem mais sem a presença de Deus, sem a minha verdade estabelecida dentro de vocês, mas não é isso que está acontecendo. Se vocês não creem nisso, e se eu disser então essa situação, vocês vão se escandalizar. E aí ele fala no 63, o Espírito da vida, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja lhe dado pelo Pai. Ou seja, essa graça, esse dom, essa beleza, essa bênção, esse presente de eu poder conhecer a Jesus e ser conhecido por Ele, caminhar com Ele, Ele caminhar comigo, a melhor porção que eu tenho para a minha existência. Agora, isso é Deus quem me dá. E aí, mais ainda, como no verso 60, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, abandonaram Jesus. E aí Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Em outras palavras, sumam daqui, vão embora. É duro para vocês esse discurso também? Vocês acham que eu sou um megalomaníaco, que eu estou criando isso, que eu sou um surtado da vida, que eu não sei quem eu sou? Você acha que vocês não viram tantos milagres que eu realizei? Tantas coisas? E aí Pedro fala:
calma aí, Jesus. E é onde ele diz: Senhor, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A verdade é que, quando a gente encontra Jesus, gente, quando nós passamos a encontrar com Jesus, encontramos com Jesus, melhor dizendo, quando nós andamos com Jesus, a gente começa a perceber que tanta coisa não tem mais sentido para nós, tanta coisa perde o sentido, e ainda que tenham sentido, elas deixam de ser prioridades na nossa vida. A prioridade muda, porque a gente descobre que apenas Jesus me dá a condição de viver e ser feliz, e ser pleno nele. Aquele anseio pela eternidade, ele é satisfeito, ou pelo menos inicia-se o processo de satisfação aqui nessa terra por meio desse encontro com Jesus. E eu concluo dizendo o seguinte: eu afirmo aqui hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, a melhor porção da vida ao homem é ter esse privilégio de conhecer e andar com Ele. E esse encontro aqui, ele nos abre uma porta. Esse encontro aqui, nessa dimensão, que algumas pessoas colocam as relatividades da vida que existem realmente, mas quando a gente sai do imaterial, do material pro imaterial, como eu falei, material, você passa para as coisas espirituais, você começa a perceber que em Deus não existe relatividade, Ele é único, Ele é absoluto. Mas quando eu encontro esse Jesus, me abre uma porta, a porta do reino dos céus. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus, ou invertida a ordem, mas são essas duas coisas que ele fala: não entra e não vê, não dá para entrar e não dá para ver o reino de Deus. Agora, e não existe nada melhor do que isso. Somente assim, então, eu vou começar a satisfazer aquilo que Eclesiastes diz. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, Eclesiastes 3:11, né, que eu li no começo, e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Só que o homem, mesmo assim, ele não consegue compreender o que Deus fez inteiramente. E o último verso que eu deixei aqui, para mostrar para vocês como o reino de Deus ele é importante, o reino dos céus ele tem essa importância, e esse encontro, esta dinâmica de andar com Jesus, de se sentir abraçado por Jesus, que gera dentro de nós esse prazer, ele nos impulsiona a esse reino. E no sábado também o Marcelo Galvano falava sobre aquela parábola que eu disse, que ele falava sobre a parábola do grão de mostarda, e uma das falas do Marcelo eu anotei, que eu achei também bem interessante, que o Marcelo falou assim, que o reino dos céus é confundido por alguns como o reino de Deus, ou é a mesma coisa, alguns dizem que não é a mesma coisa, e ele disse: eu vou trabalhar como sendo a mesma coisa, aqui na lição. E aí ele disse assim, que o reino dos céus é o tempo e o lugar que Deus tem liberdade para trabalhar. Presta atenção na frase do Marcelo: tempo e lugar que Deus tem liberdade para trabalhar. E mais uma frase que ele colocou: união do propósito de Deus com o propósito do homem. Eu achei muito interessante isso, porque eu já estava pensando nessa mensagem, porque realmente é a união, quer dizer, o reino de Deus é o tempo e o lugar que Deus tem liberdade para trabalhar. Agora, como que Deus tem liberdade para trabalhar? Quando eu dou liberdade para Ele trabalhar. E o reino dos céus, ele se manifesta nessa união de propósitos. Eu desejo ser feliz, eu desejo ter o melhor ou a melhor porção nessa vida, e Deus deseja me dar isto. Então, quando o meu propósito se une com o propósito de Deus, realmente a felicidade ela se junta como se fosse um anel na minha vida e na mão de Deus e na minha mão, que a gente coloca e ele se torna um único anel. Como naqueles desenhos antigos de super-heróis que tinham que colocar o anel para completar e virar o super-herói e começar a ajudar a terra que eles viviam, porque é exatamente isso que Mateus fala, quando Jesus fala: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aleluia. O reino dos céus é isso, é tudo. Tudo perde o valor, tudo perde o senso de prioridade em minha vida, sendo que eu tenho uma prioridade maior, que é conviver com Deus e andar com Jesus. Que Deus nos abençoe, gente.
Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça enxergar essa verdade de que a alegria duradoura dentro de nós, a alegria plena dentro de nós, ela só existe, só existirá nessa dinâmica. Eu me encontrei com Jesus, eu fui encontrado por Jesus, Ele me encontrou, e aí quando eu encontro Jesus, eu quero andar com Jesus, e aí eu abro a porta de possibilidade para o reino dos céus em minha vida, e o reino dos céus é a maior alegria, o maior tesouro que existe, em nome de Jesus, amém?